Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Intuitiva Racional. Me chamo Vivian Bittencourt, mas se preferir pode me chamar de Vivi. Pegue seu chazinho, café ou vinho e vem papear comigo sobre autogestão feminina para mulheres curiosas, inteligentes e de almas profundas. Inicialmente, minha intenção era nomear esse episódio de número 0, pois ele é a base do nosso podcast e sempre vou recomendar que as novas ouvintes comecem por ele, para entenderem do que se trata o Intuitiva Racional. Mas me deu uma má impressão, como se o 0 não tivesse valor, sabe? Então eu decidi nomeá-lo de episódio 1, Check-in das Mulheres Intuitivas Racionais. Então, se você se identificar com o que eu vou te contar hoje, eu te convido a fazer o seu check-in também e se tornar parte desse grupo de mulheres poderosas com mentes analíticas e almas sensíveis. Eu já sofri muito por ser tão multifacetada. Eu sempre fui muito eclética e com gostos antagônicos, difíceis de imaginar que são da mesma pessoa. Eu vivi minha adolescência nos anos 90. Na época da minha escola, tinha uma moda do caderno de perguntas. Me conta aqui nos comentários se você já preencheu um caderno desses também. Uma pessoa da turma preenchia o caderno inteiro com perguntas e depois todos os alunos respondiam. Perguntas variadas como cor, comida, música e filmes favoritos, sonhos, características pessoais e outras perguntas bem pessoais, dignas de adolescentes com hormônios à flor da pele e que sempre causavam burburinhos depois. Mas, voltando para o meu lado eclético, eu sempre ficava muito ansiosa na hora de preencher minhas coisas favoritas. Sempre vinha uma lista de opções na minha cabeça e isso me fazia me sentir inadequada de alguma maneira. Tinha uma colega da minha sala, por exemplo, que era loucamente apaixonada pelos Backstreet Boys. Tinha uma pasta recheada de fotos e posters deles. E eu contava os minutos para começar o programa Disque MTV, para ver o top 10 e cantar todas as músicas de gêneros variados. E isso se estende até hoje, para tudo. Meu estilo de roupa, meu gosto por comida, decoração, filmes, livros, estudo e até religião. Eu sou a pessoa que chora ouvindo uma música clássica, mas também chora assistindo uma bateria de escola de samba ao vivo. Às vezes eu limpo a casa ouvindo um rock pesadão, cantando no cabo da vassoura, e depois eu coloco músicas New Age, mantras, pontos e até música gospel. Eu sou a pessoa que gosta do filme Comer, Rezar e Amar, Annie with E, Grey's Anatomy, O Alto da Compadecida, O Filho de Mil Homens, amo, entrou no meu top 3 de filmes favoritos. Mas também já fui obcecada por Vikings. Eu gosto muito de séries investigativas, dramas, documentários. Não perco um filme da Marvel e amo filmes de ficção e fantasia. Enfim, já me questionei muitas vezes se eu não tinha personalidade, porque mesmo assim eu sempre me encaixei na grande parte dos grupos. Teoricamente, não faz sentido me encaixar no grupo dos espiritualistas e ao mesmo tempo dos cientistas e até ateus. Apesar de eu acreditar em Deus, eu entendo perfeitamente muitos argumentos ateístas. Mas minhas experiências não me permitem deixar de acreditar em algo maior, de acreditar em Deus, mesmo que não tenha uma comprovação científica para muitas coisas, porque o meu corpo e a minha alma sentem. Às vezes ouvem, às vezes veem. As sincronicidades trazem situações e confirmações tão assustadoramente assertivas que nenhum argumento científico é capaz de provar que são apenas coincidência. Você já deve ter ouvido a frase, ausência de evidência não é evidência de ausência. E eu acredito muito nisso. Muito do que é comprovado hoje em dia já foi considerado inimaginável, ficção ou fantasia. Mas, apesar das minhas crenças espirituais, eu não me encaixo e nem quero nesses grupos good vibes que se dizem despertos, mas de despertos não tem nada. Que vivem numa bolha, achando que basta ter pensamento positivo e tudo na vida se resolve, que tudo é culpa da infância, dos pais, do karma ou influências espirituais, é sempre culpa de algo ou alguém.
Muitos possuem discursos tão tóxicos quanto de alguns profissionais de alta performance, por exemplo, quando dizem que basta ter força de vontade e determinação para a gente conquistar aquilo que deseja. Mas a diferença para essa bolha dos good vibes é que eles mudam para um tom de voz fofo, suave, como se estivessem fazendo uma meditação, e dizem para termos pensamentos positivos. Teoricamente, tudo se resolve de uma maneira simples, mas na prática nem eles mesmos veem os resultados nas suas próprias vidas. E de forma nenhuma eu nego a influência dos pensamentos, dos traumas e de influências espirituais. Dentro da própria psicologia, vemos a importância de curar as nossas feridas e que muitas vezes nos acompanham desde a nossa infância, até mesmo da nossa vida intrauterina. A questão é usar esses acessos para culpar e justificar o que só a gente é capaz de mudar, por mais desafiador que isso seja. Mas principalmente vender que questões muitas vezes tão profundas e complexas se resolve com uma sequência de frases de afirmação, usando uma sequência de números Grabovoi, ou dizendo em voz alta que perdoamos os nossos agressores. Então, o problema não são as ferramentas, mas como usamos elas. E voltando para a ciência, eu sempre fui apaixonada por estudar o humano de uma maneira integral, desde anatomia, fisiologia, neurociência, nutrição, comportamento humano, influências políticas, sociais e culturais. E quando a gente se permite olhar para a vida e para cada indivíduo de uma maneira integrativa, a gente entende que não existe uma receita de bolo para nada. A gente deixa de ser influenciados por diagnósticos de internet, técnicas e formações milagrosas. Nós passamos a enxergar a dualidade da vida. Ela é linda e extraordinária, mas também é muito desafiadora, com ou sem privilégios. Mas mesmo assim, é possível viver com leveza, ter consciência fora da própria bolha, sem nos afetar negativamente, a ponto da gente se tornar parte do problema também. E tão importante quanto de termos consciências de nós mesmas. Não existe outro caminho para isso, senão pelo nosso autoconhecimento e a autogestão. Autogestão para nos organizar, para criar metas, planejar, para conseguir executar da melhor maneira possível, para conseguir gerenciar o nosso tempo dentro da nossa realidade e não um tempo de acordo com a lista de tarefas de um influencer, de cuidar da nossa saúde física, mental, emocional, energética. Tudo de acordo com as nossas necessidades individuais, mapeando a nossa vida, porque apesar de compartilharmos um mundo e uma sociedade, cada um de nós temos uma realidade e um mundo interno diferente. Se até o momento você se identificou com o que eu falei, você também é uma mulher intuitiva racional. É uma visão da vida considerada muito louca para muita gente, mas eu amo ser assim e sei que existem milhares de mulheres iguais a mim. Mulheres inteligentes, curiosas, com senso crítico, mas também profundas, empáticas e selvagens, no melhor sentido da palavra. Mas esse podcast também é para mulheres que gostariam de ser assim, que estão dispostas a serem donas de si, integrando sua dualidade, sua multipotencialidade, seu lado racional e sensível. Esse é um podcast sobre autogestão feminina que vai muito além das planilhas ou do bullet journal matinal. Uma gestão que transforma todo esse conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo da nossa vida, com estudos e através das nossas experiências também, em sabedoria, prática e melhores resultados. Que cuide de você de uma maneira integral e não apenas de uma ferida. É o alicerce que te dá estrutura para viver sem se perder nos extremos. Com autocompaixão, mas sem passar a mão na nossa cabeça o tempo todo. Sonhar, filosofar e às vezes até brisar, mas com os pés no chão, sem alienação. Unindo o sutil e o concreto, a ciência e a espiritualidade, a razão e a emoção, a pausa e o movimento, com menos rigidez e mais verdade. Dando liberdade ao nosso lado mais sério e profundo, mas abrir espaço para a leveza da nossa quinta série também.
E mesmo vivendo essa dualidade, nunca seremos perfeitas, mas pelo menos estaremos inteiras, mesmo com partes que ainda estão em construção. Para nós, intuição não substitui responsabilidade. E razão não serve para anestesiar o sentir. Não é sobre virar outra pessoa, é sobre a gente funcionar melhor sendo quem somos. Existem muitos poderes e desafios em ser uma mulher assim, mas isso vamos ver nos próximos episódios. Toda semana eu vou trazer reflexões, vivências e até temas mais práticos sobre autogestão feminina. Corpo, mente, emoções, ambientes, produtividade feminina serão temas de nossas conversas por aqui, para que juntas possamos sair de ciclos repetitivos e criar combustíveis, tirar esse olhar daquilo que precisa consertado e olhar para aquilo que a gente já tem de bom. Se esse episódio tocou você, talvez ele também toque outra mulher que está nessa jornada. Envia para ela. Talvez ela também esteja nessa busca por mais saúde, presença e liberdade. E conta para mim nos comentários se fez sentido para você e se quiser, me conta um pouquinho da sua caminhada. Eu vou adorar saber. Além disso, sua história pode contribuir com a escolha dos próximos temas que conversaremos por aqui também. E é claro, se inscreve no canal para receber os próximos episódios. Eles serão postados todas as quintas, às 6 horas da manhã, para servir de companhia para as mulheres matinais também. E nos vemos na próxima quinta. Agradeço o seu precioso tempo investido em mim e em você. Um abraço e até o nosso próximo encontro.